Salve, fiel! Fiel, chega fortalecendo com like, porque o primeiro boleto foi pago, fiel. Isso mesmo, a vaquinha já fez a gente pagar o primeiro boleto da Neoquímica Arena. Em 3 dias, menos de 3 dias, já arrecadamos mais de 15 milhões. E o primeiro boleto, que é um pouco mais de 15 milhões, já foi pago. Então, fiel, representa porque a gente é contra tudo e contra todos. E não adianta conselheiro vir falar que o time é que é dos sócios. Não, o Corinthians é do povo, foi feito pro povo e será do povo. Isso é Corinthians. Fiel, representa com like aí, fortalece com like. E eu não posso falar o que eu penso a respeito do conselho do Corinthians, que acha que são donos do Corinthians. Mas uma hora a gente tira eles de lá. Uma hora isso acaba. Representa com like aí, fiel, e vamos pro vídeo, porque o Coringão, ó, a todo vapor. E hoje tem Corinthians, hein, lá em Criciúma. Tem Criciúma e Corinthians às 19h30, então fortalece com like aí, porque vamos para a 7ª vitória seguida. Vamos lá. Ah, inclusive, vocês poderiam fazer uma vaquinha pra pagar o advogado do Robinho lá. Putz, com relação ao Corinthians, com relação ao Corinthians, não é o Corinthians que tá fazendo vaquinha, não. Isso é uma iniciativa da torcida do Corinthians. Porque o clube não pagou. É o seguinte, o Corinthians está pagando, a torcida só está dando uma ajuda, é diferente. Ah, tá bom. Então isso não partiu do clube, isso partiu da principal torcida organizada do Corinthians. É gente, deixa eu dar notícia, essa gente. vaquinha é a Gaviões da Fiel, você tá passando informação errada. Como jornalista que é, você deveria ter sido informado melhor. Putz, você só tá ajudando, o Corinthians tá pagando. O jogo, sem falatório. O Corinthians entrou na disputa pra ter o Wendel, mano. O lateral que o São Paulo está conversando, o Corinthians entrou na disputa. Atravessando? Disse que o Corinthians está atravessando e bem, viu? Disse que fizeram uma oferta boa pra ele e que o Corinthians estaria bem avançado na história também. E agora eu não sei quem que fala. Tá vendo, o São Paulo vê, mas não compra, o scout de vocês foi lá, garimpou o cara, agora vem os caras aí pra levar. Não, mas peraí. O scout garimpar Wendel, que é um cara conhecido. Você conhecia? É do Grêmio, pô. Eu não conhecia o Wendel. Eu não conhecia o Wendel, eu não conhecia. Não, joga muito. Não, conheci agora que vem na seleção. Era desconhecido? Eu conhecia porque ele era do Grêmio, mas ele não é da seleção? O Vieira tem razão. Pouca gente da opinião pública conhece ele. Mas saiu daqui com quantos anos, Vieira? Ele deve ter saído aqui uns 23, 24, eu acho. Então não tá bom, vamos aí. Então, aí o Corinthians tá interessado também, mano. Esse seria um dos possíveis reforços pro ano que vem do Corinthians. Então, Motinha, os últimos jogadores que passaram aí pelo Leverkusen, que o Corinthians trouxe aí, se deram bem, né? O Paulo Guerreiro deu uma passada por lá e também fez sucesso no Corinthians. É que o Wendel tá no Porto. Ele tá no Porto. Tá no Porto, mano. E não aproveitam ele. Eu não lembro dele não, Motinha. Eu vi poucas vezes ele jogar também, viu? Ele é muito bom, dele mano. mesmo quando ele foi convocado aí. Mas é igual aquele Wallace lá, o volante também. Era um cara que também passou pelo Grêmio, fez sucesso, foi pra Europa lá, foi pra Alemanha, acho que pro Hamburgo, depois deu uma ele sumida. ficou na Udinese, mano. Udinese. Mas caiu com o Hamburgo, mas ele tem razão, mano. Caiu com o Hamburgo. Ele saiu do Grêmio, ele foi jogar na Alemanha. Mas depois ele deu uma parada lá, depois voltou, acho que ele foi convocado algumas vezes. Aí foi parar no Havaí. O Corinthians hoje, ele... É uma das posições que o Corinthians carece, Motinha. Então, nesse ponto aí, eu acho que cabe sim a diretoria do Corinthians aí tentar reforçar os setores. Eu não sei quanto que o Corinthians vai pagar, não sei quanto que o São Paulo ofereceu, mas se é um jogador de qualidade aí, o Corinthians tem que tentar sim. Ele tá com 31 anos, viu, mano? Agora, 31. Eu sei que tem na parada Vieira, 3 times atrás dele. Não, o São Paulo, o Cruzeiro e agora o Corinthians, hoje, que eu saiba. Porque hoje, Motinho, o que o Corinthians tem de opção ali na lateral esquerda, mano, é o Bidu que tá jogando titular e o reserva imediato é o Hugo, que é horroroso lá. Ô, Vieira. Oi. 2009 que ele jogou no Grêmio, foi isso? 2013. 13? Eu lembro dele no Grêmio, cara. Jogava com o Rafael Galhardo na outra ala, né? Isso aí. Vou falar um negócio pra ti. Na época, não me chamou a atenção. Tô sendo bem honesto. Depois eu não acompanhei ele. Ele não ficou... eu acompanhei ele sim lá no ele foi mesmo... Não acompanhei. Ele foi pro Bayer Leverkusen direto, e aí depois do Bayer ele foi pro Porto. Vamos lá. O Romero, mano, diz que a renovação com o Corinthians está encaminhada, porém, entretanto, né, admite analisar outras ofertas, né?
E ele não tem certeza que vai ficar no Corinthians, porque tem a renovação automática, né, mano? Então tem uma proposta pra ele pra renovar automaticamente e ver aumento de salário e tal. Mas que também há proposta de outros times querendo ele. E aí ele falou que pode analisar. Alguma coisa, Motinha. Eu li alguma coisa que o Fluminense queria. Eu não sei a veracidade disso. Mas o Romero, sinceramente, Mota, eu acho que no Corinthians o tempo dele já acabou, mano. Não vale a pena o Corinthians aí tentar insistir com uma proposta com o Romero. Ainda mais o Romero, que quando vai renovar um contrato, a gente sabe o parto que é. O contrato do Romero é alto, o Romero tá ganhando bem, e se você vai renovar com um cara desse, é natural que você dê um aumento. É muito difícil o jogador renovar um contrato com um clube recebendo menos. É muito raro isso acontecer. Então, pra que você vai gastar mais dinheiro no jogador que você mal tem utilizado? Eu li em algum lugar aí, confesso que eu não lembro, e ele teria dado a declaração. Falta pouco pra eu renovar. Não, tá encaminhado, Quintino, porque ele tem uma renovação. Então, mano, ele cumpriu metas. Vai ter que renovar. Ele cumpriu metas no Corinthians e tinha uma renovação automática. Só que é o seguinte, ele tem que aceitar o valor que o Corinthians vai oferecer pra ele, né? Então, é por isso que ele fala, eu admito até escutar outras propostas. E há outras propostas, o staff dele fala que há outra proposta pra ele. Mas a prioridade dele é ficar no Corinthians. Isso foi dado uma declaração, ele deu uma entrevista pra uma rádio, não sei se foi Paraguai, alguma coisa assim. Rádio Mitre, eu ouvi, é verdade. Rádio Chipoto. E aí ele deu uma entrevista e falou isso, a minha prioridade é ficar no Corinthians, mas admito escutar outras propostas, ok? Agora vamos à notícia do dia do Corinthians, né, mano? Que o Corinthians informou a justiça que a sua dívida alcançou o valor de 2,4 bilhões. Nossa senhora. Né? E tem o fluxo de caixa estrangulado. Nossa. Né? Foi detalhado no processo de regime de centralização de execuções, né? Porque tem que fazer lá e mostrar o quanto realmente tá devendo. Só retificando uma informação passada recentemente, quando a gente estava falando lá que o Corinthians ia lá fazer um acordo no CNRD para pagar empresários, isso é uma coisa. Pagar empresários, jogadores e times. É isso aí, Sombra. Isso é uma coisa. Lembra que eu questionei, mas isso é feito na justiça ou não? Certo. Aí, aquilo que o Corinthians deve na esfera civil... É outra coisa. É outra coisa, feito através de um sistema de recuperação judicial, ok? Então, porque naquele dia eu perguntei, e a galera não sabia muito o que responder. Então, assim, isso é uma outra história. Tá? Então, o Corinthians vai fazer um acordo no CNRD para pagar jogadores e clubes e empresários, é uma coisa, e para pagar as dívidas, fornecedores que estão fora da esfera esportiva, é outra história. Aí vai na justiça comum. É esse regime centralizado de execução, mano? É isso? Calma, peraí. Mano, aí o Ademir. É que nesse caso aí, Sombra, o Corinthians ele tá tentando adotar a mesma postura, por mais que sejam situações diferentes, uma na esfera civil e a outra aí é envolvendo atletas, empresários e tudo mais, mas a estratégia é a mesma. O Corinthians ele tá tentando fazer um escalonamento e uma fila de dívidas, inclusive para você conseguir organizar a prioridade de recebimento e tudo mais. Por mais que sejam coisas distintas, órgãos diferentes, mas a estratégia teoricamente é a mesma. Tanto no sistema desportivo quanto no sistema civil. Eu acho que é uma boa, viu, Sombra? Pra valer, não tem que ter concordância dos credores? Pra falar a verdade, Sombra, acredito eu que não, porque quando você faz isso, um pedido de recuperação judicial, é a justiça que está determinando. Inclusive entra aí uma intervenção dentro do clube e tudo mais. É que a gente sabe que no futebol, muitas vezes aí as coisas não acontecem como acontecem dentro de uma empresa. Se você tiver uma empresa e estiver devendo, a chance de você ir para falência é muito grande. Um clube de futebol parece que bate uma varinha mágica ali, o clube ele tem uma série de benefícios que o cidadão normal não tem. Então, nesse caso, acredito eu, Sombra, que é uma estratégia, inclusive jurídica, inteligente para você conseguir criar aqui um escalonamento e saber quando as pessoas vão começar a receber também. Porque o Corinthians hoje, ele vive aí sendo metralhado com ações, com bloqueios e com coisas que chegam dentro do Corinthians, que muitas vezes o próprio Augusto fala, chegou lá 3, 4 dívidas, eu tenho que escolher uma e pagar. Porque eu não tenho dinheiro para pagar as 4. Priorizar, né? Então, eu vou ter que priorizar a dívida que é mais importante hoje. Falou, não que as outras não tenham importância. Falou, eu tenho que pagar todas. Falou, mas eu tenho que priorizar a que teoricamente vai atingir mais o clube. Posso passar aqui quando você faz uma estratégia aí de fila, eu acho que é interessante para todo mundo. Diga aí. Um breve resuminho aqui a respeito do sistema de recuperação judicial. Até a gente perguntou se precisa ter concordância ou não. É o seguinte, olha. Quando uma empresa solicita recuperação judicial, é necessária a participação dos credores.
Mas não é preciso que todos concordem com a recuperação para que o processo siga. Durante a recuperação judicial, um plano de recuperação deve ser apresentado pela empresa ao juiz e, posteriormente, submetido à aprovação dos credores. Os credores são divididos em classes e cada classe deve aprovar o plano de recuperação por maioria. A aprovação ocorre em assembleia, onde os credores podem discutir e votar sobre o plano apresentado. Se o plano for aprovado pelas classes de credores necessárias, ele se torna vinculante a todos os credores, mesmo aqueles que votaram contra. Contudo, se o plano não for aprovado, a recuperação judicial poderá ser indeferida, resultando na falência da empresa. É isso aí, Sombra. Então, mas é o que eu falo, Quintino, porque no clube de futebol é diferente da empresa. Clube de futebol, Sombra, infelizmente, ou felizmente para os clubes, mas vocês podem ter algumas mordomias. não quebra. Se não quebrou Cruzeiro, se não quebrou Vasco, se não quebrou Botafogo. Faltou pouco, hein? Cruzeiro faltou muito quebra. Pouco. Então, mas, Quintino, não quebra, cara, porque aparece um dono de SAF aí, um empresário, vai lá e faz uma extravagância contra um clube e começa um novo processo, inclusive enterrando muitas vezes dívidas que estão ali acumuladas. A Gaviões não faz também uma vaquinha pra comprar o Corinthians? Não, porque não precisa. O Corinthians é incomprável. O que a torcida tá fazendo, é justamente o que a torcida tá fazendo é justamente dar um presente pro clube. Porque, inclusive, já temos aí mais de 15 milhões arrecadados em 2 dias de campanha. E vou te falar, diminuiu o segundo dia, né? Diminuiu bastante. Não é que diminuiu. Inclusive, pede pra tua torcida. Vamos ver se a tua torcida consegue arrecadar qualquer coisa. Mas nós já estamos ajudando o Corinthians, mano. Eu tento fazer a doação, ó. Mas só que e novamente aqui, problemas para realizar o pagamento. Aí as pessoas falaram, talvez seja pelo valor, tenta dividir em 2 ou 3. Mas você também quer doar 10 mil? De uma vez só? De uma vez só? Não vou falar quanto, mas... É mais, né, mano? Aqui as pessoas disseram que talvez fosse pelo valor, eu tentei fracionar também, não deu. Tentei tirar do Wi-Fi e colocar no 3G, que as pessoas falaram que também pode ser que funcionasse, também não deu. Então eu tô esperando aqui pra fazer a minha. Sombra e, mano, eu também, exemplo do Sombra, reconheço a minha incapacidade sobre o assunto, procurei um advogado no dia seguinte do tema, foi levantado aqui. Ele me disse o seguinte, essas palavras aqui não são minhas, tá? São 2,4 bilhões em dívidas e a autodeclaração de incapacidade em pagá-las, incluindo a folha. O Corinthians está pedindo o RCE, Regime Centralizado de Execuções, que o Teu Santos, Ademir, obteve em 2022. É uma prerrogativa da Lei SAF que, todavia, clubes que não formaram a sua estão conseguindo no judiciário. Por ele, haverá apenas uma vara da justiça para negociações dos débitos e execuções. Ajuda, mas não resolve, pois o clube precisa pagar. O passo seguinte é a recuperação judicial. Por isso, os credores têm evitado contestar o benefício. É melhor discutir em parcelamentos em condições favoráveis aos clubes no RCE, porém abrangendo o total do que abatimentos pesados, 50%, 60%, 70%, 80% do valor em uma recuperação judicial. É isso. Então, mas, Quintino, é aquilo que a gente tava falando, porque pro clube alegar isso, por mais que possa soar como, olha, tá falindo, mas pro clube isso é uma estratégia interessante. Você concentra todas as ações num único lugar, numa única vara, assim como o Mota já fez, concentrou tudo numa única vara, e aí depois você começa a fazer um escalonamento de pagamento. Você prioriza quem vai receber primeiro, você não tem aquela surpresa de aparecer 4, 5 ações no mesmo dia e você ter que escolher uma para pagar. Então você cria ali um pacto entre os credores para justamente você renegociar tudo que você está devendo. Tem que ter um fluxo de caixa para manter os pagamentos. Mas tem. Ô, Quintino, é aquela velha frase do Mandela, cara. O fogo que cozinha o ovo é o mesmo que derrete a manteiga. Então o Corinthians tá fazendo isso. Acabou o filósofo. É um poeta, viu, velho? Criar um plano de estratégia. E o Mandela nunca falou isso aí, tá? É isso aí. É interessante como o Mano faz parecer tudo muito simples e fácil. Ele consegue, né, cara? Ele parece aqueles caras, com todo respeito, né? Que você vê na televisão, né? Um bom vendedor, né? Esse moleque perdeu a oportunidade de ser um baita de um advogado. Mas agora, para tudo pra gente falar. Rapaziada, fiel, a verdade é uma só, pô. A cambada diante aí estão todas revoltadas porque o Corinthians tem uma torcida impressionante, porra. Olha o que a gente tá fazendo com essa vaquinha.
E eles não aceitam, porque sabe, ó, se o São Paulo, se a torcida do São Paulo tentar fazer uma vaquinha dessa, não consegue. Palmeiras já tentou para trazer o Wesley, lembram? Não conseguiu. Flamengo não consegue, porque o Flamengo é torcida terceirizada. Ninguém consegue fazer o que o Corinthians faz. Não há torcida no mundo que faça o que a nossa faz, pô. Então, aí é desespero dos antes. O Corinthians vai se organizar. O Corinthians vai se organizar e vocês verão como será esse novo Corinthians. Representa com like aí, fiel, porque hoje tem jogo. Hoje tem Coringão e, na minha humilde opinião, 3-0 fora o baile. Com gol de Memphis e do Yuri Alberto, que vai voltar a jogar hoje. Fortalece com like aí e vai, Corinthians.